Muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela Rádio Prefeitura de São Leopoldo, em mais uma transmissão ao vivo, conforme anunciado aqui na página da rádio. Nós estamos chegando então com a live extraordinária, prefeito e secretário Nelson Spolaoro e demais secretários, para atualizar a comunidade de São Leopoldo sobre as novas atualizações, na verdade, de medidas em relação ao combate às cheias, inundações que nos assolaram diante desse número crítico de chuvas que aconteceram nos últimos dias. A gente vai pedindo a vocês, nossos amigos que estão nos acompanhando, que marquem os seus amigos, que comentem com o nome deles. Você sabe muito bem. Muito obrigado a Solange, muito obrigado a Cida, que estão sempre compartilhando, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas possíveis, para que a gente possa levar o nosso recado à comunidade neste momento crítico que a gente enfrenta em São Leopoldo em virtude das chuvas. Boa noite, prefeito Arivanazzi, boa noite, secretários. Estamos ao vivo, já com quase uma centena de amigos nos acompanhando. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pela Rádio da Prefeitura. Nós estávamos reunidos aqui desde as 6 da tarde até agora, são 8 e pouco, com toda a equipe que está na linha de frente aí das atuações para enfrentar essa tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, sobre o sul do Brasil, que trata do ciclone e também dos alagamentos, das enchentes. Estou aqui com o Nestor Schwertner, presidente do hospital, o Sandro Lima, que é nosso secretário de Limpeza Pública, o Maicon, que é nosso procurador, o Fábio, que é o coordenador de todas as ações do ginásio municipal, e desse processo de retirada e volta das famílias, o Nelson Spolaoro, que é o nosso secretário-geral, que tem coordenado esse trabalho junto com uma grande equipe, a Giselda, que é nossa secretária de Segurança Pública, o Geiso, que é o nosso diretor do SEMAI, o João, que é o nosso diretor aí do urbanismo da Secretaria-Geral, e o Geraldo Passo, que podia sentar aí do lado também, secretário de obras, Não está aqui a Defesa Civil, que acabaram saindo, o Paulo e o Fabiano, têm coordenado essas questões. Então, eu queria apenas dizer isso. Nós queremos aqui fazer comunicar algumas questões que são extremamente importantes para a nossa comunidade, uma live muito curta. Primeiro, nós tomamos a decisão já às 6 horas da tarde de que amanhã as aulas vão estar normalizadas. Todas as escolas municipais vão voltar às aulas normalmente, menos a Chico Xavier e a Casa Mimosa, porque nas visitas que a Secretaria fez, a Chico Xavier está com famílias e acampadas lá, enquanto a água não baixa na região da Vila Brás ali, e a Casa Mimosa porque teve também problemas graves ali com um alagamento. As outras escolas, de acordo com os professores e direções, todas elas vão voltar, até para poder proteger as crianças, principalmente as famílias que foram atingidas, poder ter as crianças em segurança, para poder, inclusive, retomar e reconstruir a vida. Então, a escola amanhã vai funcionar normalmente, a nossa secretaria vai acompanhar e vamos tratar disso. A segunda questão que nos preocupa é a continuidade da elevação do rio. Ali o João está passando um pouco algumas imagens no mapa, O Rio dos Sinos, ele vem crescendo ainda a 5 centímetros, por hora. Hoje a Campo Bom ainda não estabilizou, quer dizer que nós vamos ter ainda crescimento, o aumento do rio, talvez até amanhã, perto do meio-dia, um pouco mais cedo talvez. Isso é um elemento que nos preocupa muito, porque de acordo com o aumento do rio, vai aumentando o problema que nós vamos ter nos bairros da nossa cidade, principalmente na Rua das Camélias, na São Geraldo, e também nas áreas mais baixas, que é a própria Campina aqui. Por quê? O aumento do rio, principalmente nessa Rua das Camélias, São Geraldo, ali na Madesati, os loteamentos que foram feitos e construídos nessas regiões foram construídos e aprovados há 20 anos atrás, 15 anos atrás, dentro do leito do rio. É por isso que ali não tem muito o que fazer, a não ser a gente desapropriar as terras todas e tirar as pessoas, coisas que a polícia não tem dinheiro. Mas aqueles loteamentos eles foram feitos dentro do rio, irresponsavelmente, porque naqueles períodos houve aprovação de projetos, e que nós aqui, quando chegamos em 2005, proibimos esse tipo de loteamento, inclusive aí
do lado da Postestai, essa região toda, né? Então nós estamos sendo bravos. Então, muitos dos problemas que a cidade vive hoje, evidentemente que são problemas de falta de responsabilidade no passado, né? A segunda questão é que nós temos a captação da água do SEMAI, né? Que temos que estar sempre vigilantes, porque a captação é do lado do rio, né? Portanto, o aumento do rio vai trazendo uma angústia muito grande para nós. Hoje não temos nenhum problema com a captação, né? Embora achamos que o rio possa aumentar em 1 metro, né? Veja, se aumentar 1 metro, nós vamos ter a maior enchente da história de São Leopoldo nos últimos 50 anos. Não é uma coisa simples isso, né? Por que nós estamos falando isso? Porque esta chuva que aconteceu, esse ciclone, hoje foram 246 milímetros que choveu em São Leopoldo. Nunca na história de São Leopoldo choveu 256 milímetros em 18 horas. É a primeira vez na história. Este volume de água, ele não tem drenagem que funciona, não tem vala que dê conta, não tem casa de bombas que dê conta, porque é muita água, não é? E por isso, este elemento novo nos faz também refletir e pensar o futuro, vamos dizer assim, da própria cidade, o crescimento da própria cidade, não é? Então nós estamos preocupados, mas tranquilos, porque temos todos os técnicos trabalhando e vamos avaliar amanhã cedo, né? Justamente para que a gente possa ter uma noção melhor de onde é que pode chegar o rio, quais as decisões que nós vamos tomar. Todas as nossas equipes estão nas vilas, nos bairros, acompanhando, né? Parte das pessoas que estão no ginásio, principalmente onde baixou a água, nós já estamos acompanhando a volta com ajuda, com as questões que as pessoas precisam, né, para recomeçar e retomar a vida. Essa então a questão do aumento, a continuidade da elevação do rio, a captação da água, são duas questões que nos preocupam e que amanhã podemos ter uma noção geral de como é que nós vamos estar, algumas medidas que podemos tomar. Nós achamos que, embora foi a maior chuva, o maior volume de água dos últimos 50 anos, a cidade está respondendo bem, com capacidade de atender a população grande, mas também de buscar acompanhar a volta das famílias para casa, né? A terceira questão é sobre a Vila Brás, Santos Dumont, aí, que envolve o tema da casa de bombas que está situada dentro de Novo Hamburgo, né? Nós estamos fazendo uma nota para responder aí a estas questões que estão levantadas, né? Aquela casa de bombas foi projetada para Novo Hamburgo e para São Leopoldo. Ela foi entregue à Prefeitura de Novo Hamburgo para fazer os cuidados. Nós, da Prefeitura Municipal de São Leopoldo, em 2010, captamos quase 5 milhões de reais para fazer as reformas das casas. Reformamos todas as casas de bomba da cidade, inclusive aqui em Novo Hamburgo. Lá investimos quase 1 milhão de reais com reforma de motores, casas, né? Fizemos uma reforma geral. As nossas estão todas funcionando bem, porque teve uma continuidade na manutenção. Pelo que sabemos, Novo Hamburgo não tem essa manutenção, não tem essa equipe. As nossas casas de bomba, aqui em São Leopoldo, na João Correia e na Campina, na gravidade do problema de quinta para sexta e sexta para sábado, nós tínhamos 8, 10 pessoas trabalhando com reta escavadeira para poder retirar, inclusive, o lixo, os entulhos que chegam nas casas de bomba, no gradil da casa de bomba, né? E aqui na Santo Afonso, a água está demorando para baixar, porque as informações que circulam nas redes sociais são informações de que tem poucas bombas funcionando, não tem contenção da água do rio, que hoje está alto, portanto ele volta para dentro do bairro, tem alguns lugares que está voltando, né? Então nós estamos com uma certa preocupação. Nós estamos tratando isso com a Prefeitura de Novo Hamburgo, estamos tratando com o Ministério Público e nós vamos, evidentemente, amanhã, talvez com a ajuda de algumas empresas, instalar aí uma ou outra bomba, né, submersa, para que a gente possa ter ali uma retirada da água, para a água baixar com mais rapidez, né, ali na Vila Brás e Santos Dumont. Portanto, é um problema que se arrasta por muito tempo, né, e nós agora, a partir desta medida e desse problema, vamos buscar alternativas para tentar resolver definitivamente a nossa parte, né, aqui em São Leopoldo, que é na Vila Brás. Porque hoje, quem está debaixo da água é um número menor de famílias na Vila Brás e um maior em Santo Afonso, porque ela abrange toda essa bacia ali do Rio dos Sinos, né? Ali da região da Brás, Santos Dumont, cooperativas em Santo Afonso. Então, nesse aspecto, nós estamos providenciando algumas bombas com algumas empresas que estão nos ajudando, que foram visitar hoje junto com o SEMAI, e amanhã nós devemos estar lá, e vamos também buscar alternativas a partir da visita dos ministros, para que a gente possa avançar
na solução mais definitiva desse problema nesta região, né? Então nós temos esses comunicados todos, né, que estamos fazendo. Além disso, nós também estamos aqui querendo informar a população sobre o tema do ginásio municipal, né? Nós estamos recebendo muitas doações, é verdade, mas também há uma necessidade muito grande, né? O que nós temos recebido de roupa, né, é bastante significativo, mas a população não precisa só de roupa, precisa de comida. A comida já quase não tem mais, colchões nós não temos mais, cobertor nós não temos mais, e as famílias ainda que estão no ginásio não voltaram para casa, né? Então nós estamos recebendo roupa, alimentação, comida, a sociedade se mobilizou intensamente, tem sido solidária de forma muito forte, não é? E nós estamos distribuindo esse material todo através dos CRAS. Hoje, inclusive, na Zona Leste, nós tivemos as pessoas no CRAS que faziam a volta, né? O CRAS, né? As pessoas se cadastrando, buscando, né? Na Nordeste, né? Que é ali o lugar. Porque nós precisamos, evidentemente, ali no CRAS tem um cadastro único, tem as pessoas reconhecidas, tem as pessoas que acompanham, e é ali que a gente vai distribuir alimentação para quem precisa, roupa para quem precisa, colchão para quem precisa, né? Inclusive nós vamos comprar alguns colchões, porque muitas pessoas perderam tudo, né? E geralmente nós estamos cuidando das pessoas que mais precisam. É assim que funciona o poder público. Quero rapidamente fazer aqui uma fala sobre a visita dos ministros e do governador do estado do Rio Grande do Sul aqui na nossa cidade, né? O governo federal anunciou algumas medidas. Primeiro, nós vamos amanhã já termos uma reunião com a equipe técnica do estado, do governo federal, do governo estadual e do governo municipal para fazer o levantamento das nossas necessidades. Uma grande necessidade nossa, queremos encaminhar um projeto rápido, é a recuperação do acesso à travessia do Arroio Cruz, que foi destruída. Nós temos que recuperar aquilo para aquela região não ter um impacto econômico e social, né? A segunda questão que nós vamos encaminhar, evidentemente, é o tema aqui da Zona Leste, né, da Zona Nordeste, né, que é o tema das casas de bombas, que é o tema da solução deste problema, e estamos aguardando o governo federal, a partir desse levantamento, fazer alguns anúncios para as pessoas que tiveram a perda de imóveis, né, ou de equipamento. E qual é que são os anúncios? Os anúncios são de que o governo falou aqui, mas ainda não encaminhou, que é a possibilidade de retirada da antecipação de parte do FGTS, que é a possibilidade, né, de que algum recurso federal venha para poder ajudar essas famílias que perderam seus móveis, seus bens, enfim. Mas ainda não foi feito, não está comprovado, e nós não podemos afirmar isso. Isso vai depender do governo do estado e do governo federal, para que a gente possa cadastrar as pessoas, e as pessoas identificadas com esse problema, a gente possa avançar. Por fim, o tema das questões mais urgentes, limpeza pública, né? Nós temos com várias equipes, ampliamos as equipes para poder retirar os entulhos e fazer a limpeza da nossa cidade, porque depois de uma tragédia dessa, os entulhos, a limpeza precisa ser tratada. Nós trabalhamos sábado, domingo, amanhã vamos ampliar esse serviço, Secretaria de Obras, Secretaria de Limpeza Pública, e poder atuar intensamente. Queremos ver se até o final do mês, metade do mês que vem, a gente tem a cidade em ordem, organizada, né? A partir disso, apesar de que tem previsão de chuva, mas não nessa quantidade e nessa situação, né? Então, eu queria aqui falar de uma situação que é muito importante, que toda vez que dá chuva, enchente, se repete, né? Eu, como moro do lado do dique, na Campina, eu vim morar em São Leopoldo em 84, fui comprar um lote do lado do dique, eu fico a 150 metros do dique, né? E sempre escuto essas coisas, né, de fake news, de mentiras e de sacanagem, né, que é normal na sociedade moderna, não é? Sobre o tema do dique, né? Tem gente espalhando boato que o dique está vazando, que o dique vai estourar, papapá. Ó, gente, quem fala um negócio desse, né, merece a cadeia, né? Porque não tem nenhum problema com o dique. O nosso sistema de proteção da cheia é um sistema projetado na década de 70, com as maiores tecnologias da época e acompanhadas até hoje. São os grandes sistemas de controle de enchentes, de cheias, de regulação, que tem na Europa, que tem nos Estados Unidos, que tem, né, no Canadá, que tem na Holanda, né? Quer dizer, tem cidades inteiras na Europa, no mundo afora, né, que tem diques de proteção. Então o nosso sistema é um sistema sério, responsável, tranquilo, né? Feita a manutenção, feita a limpeza das valas, cuidar das casas de bomba,
né? Nós temos um sistema que funciona, mesmo com 246 milímetros de água que caiu na nossa cidade, né? Em alguns lugares nós tivemos, no caso da João Correia, no caso aqui do centro, né? Só no caso da Campina, levamos 6, 7 horas para poder baixar a água no nível, né, que era o nível razoável, assim, das enchentes que nós estamos tendo, né? Então eu acho importante que a gente possa dar tranquilidade para essa comunidade, essa população. Eu sou o cara com maior preocupação disso e responsável nisso, porque eu moro do lado do dique. Qualquer coisa que acontecer, eu também vou ser atingido. Então, as pessoas têm que acreditar na prefeitura, acreditar no nosso técnico e acompanhar isso com muita segurança. Nós chegamos perto de 600 amigos que nos acompanham agora, prefeito, e grande parte das perguntas são duas mais que a gente elencou aqui, são duas perguntas. A maior delas inclusive o teor é esse: o dique pode estourar? Qual é o limite? Porque aí as pessoas começam a fazer a conta da régua do SEBRAE com a conta da régua da prefeitura, e alguém já foi lá no dique, já mediu a altura do dique, porque se passar de 7 metros vai passar para o lado. É uma tragédia o que estão se falando aqui sobre a questão de informações trocadas. Então, se o dique pode estourar. E a outra pergunta, aproveitando o seu... Nós já estamos aqui com 600 amigos nos acompanhando, como é que faz para liberar o FGTS, se é a prefeitura que libera o FGTS nesses casos? Veja, duas questões. Primeiro, sobre o tema que os ministros anunciaram aqui, eu quero deixar claro para que as pessoas depois não fiquem botando na conta da prefeitura, do prefeito, sem problema. Os ministros estiveram aqui e disseram que o governo vai lançar, a partir dos dados de cadastro feito pelo município, pelo governo do estado e governo federal, vai anunciar algum pacote de medidas para ajudar as pessoas que precisam, que envolve a questão do FGTS, que envolve talvez aí algum recurso que ele possa mandar para o município para distribuir, mas nada disso ainda foi feito, porque o trabalho técnico está sendo feito a partir de amanhã, né, com a equipe técnica da prefeitura, a equipe técnica do estado e a equipe técnica do governo federal. Portanto, talvez até o final do mês, metade do mês que vem, nós podemos ter algum projeto, alguma ação do governo federal. A mesma coisa das obras. Por exemplo, nós vamos ter que cadastrar, provar com vídeo, fotografia, a situação que nós estamos vivendo aqui. Então nós estamos, inclusive, já juntando vídeos, fotografias, situações, para poder cadastrar. Cadastrado na Defesa Civil do Estado, que manda para o governo federal, eles avaliam e dizem: isso aqui nós vamos fazer, nós vamos botar dinheiro para fazer e vamos aprovar. Então vai depender muito desse trabalho técnico, nós estamos fazendo a partir da manhã com 3 equipes, na área de assistência social, na área da habitação e na área aí que é de desenvolvimento econômico e de recuperação da cidade, tá certo? Então essas 3 questões que envolvem o recurso, trabalho e liberação de recursos. Vai depender da prefeitura, a prefeitura vai ajudar, mas quem tem que botar o dinheiro é o governo federal e não a prefeitura municipal, porque nós não temos condições. Aliás, nós vamos ter problema de recuperar a cidade pelos estragos que nós tivemos com esse volume de chuva de 246 milímetros que nós tivemos, que é a primeira vez na história da nossa cidade. Sobre o tema dos diques, eu quero repetir aqui: todo inverno é a mesma coisa, né? Todo inverno é a mesma coisa. Eu sempre digo, as pessoas querem ter alguma certeza, se não acreditar no prefeito, não acreditar no secretário, no técnico, faz o seguinte: pega a tua bicicleta ou a pé, sobe no dique e caminha no dique, né? Vai ver aqui no Rio dos Sinos, vai ver aqui na Campina, onde eu moro do lado do dique. Vou repetir, eu moro do lado do dique, né? Do ladinho do dique, 150 metros do dique. Ou vem aqui no centro, olha as cortinas de concreto que tem aqui, né? Então, ou na Vicentina, os diques são seguros, nunca tiveram problema, tem manutenção, tem vistoria, né? Tem limpeza das valas, e portanto as pessoas têm que dormir sossegadas sobre o tema do dique, né? Não dê bola para fake news, para sem vergonha de gente que faz disputa política, tenta criar crises, né? Tenta criar mentiras, como fazem todas as horas, todos os dias. Nós vivemos isso na pandemia, nós vivemos isso na dengue, nós vivemos isso em tudo que é lugar, né? Estamos vivendo agora um episódio dramático, de uma gravidade extraordinária. Nós somos a cidade mais prejudicada, a cidade que mais choveu, a cidade que tem um rio que corta ela, a cidade que tem 10 arroios nós temos, e a metade deles transbordaram, 8 deles transbordaram com essa chuva, e não transbordaram aqui na foz, transbordaram nas cabeceiras. Então nós temos uma cidade que é uma cidade rica em água, mas quando acontece episódio como esse, nós também vivemos tragédia, e não adianta. Nós investimos 200 milhões de reais em drenagem urbana, em galerias,
Nós fizemos galerias no centro da cidade, fizemos galeria aqui na Zona Leste, aqui na Zona Nordeste, galerias enormes, fizemos galerias na Campina, galerias ali na Fênix, fizemos galerias em tudo que é lugar na cidade. Fizemos galerias ali aqui na Santos aqui no viaduto, uma galeria de 7 milhões de reais de investimento, né? E isso ajudou, né? Mas não resolveu, porque foi 246 milímetros de chuva. Mas eu queria dizer para você que está nos acompanhando, presta atenção que eu não vou falar agora, tá? Quem mora na cidade conhece a cidade. Eu me emociono quando eu falo nisso. Vejam vocês, nós em 2013, 2010, tivemos uma tragédia no Arroio Cruz, que morreu uma pessoa eletrocutada. Sabe quantas famílias moravam no Arroio Cruz naquela época, em 2010? Moravam ali 800 famílias. E naquela tragédia que morreu alguém eletrocutado, nós fizemos um projeto e captamos recurso. Hoje, no Arroio Cruz, tem uma ou duas famílias que moram. Todas as famílias que moravam ali estão morando nas suas casas. E eu pergunto para vocês, se nós não tivéssemos feito o ressentamento dessas famílias, nesse volume de água, quantos tinham morrido no Arroio Cruz? As pessoas não se lembram disso. Agora ocuparam as casas. Agora a água entrou em algumas casas. Morreram uma pessoa, porque também teve uma certa descuido. E eu queria aqui me solidarizar com o pai, com a mãe desse jovem que morreu, né? Porque a água levou, né? Porque é muito duro perder um filho e tal. Mas infelizmente aconteceu. Mas se nós não tivéssemos tirado as 800 casas, sabe o que tinha acontecido naquela região? Se nós não tivéssemos tirado em 2009, 2010, 2008 as casas do Arroio Gauchinho, vocês sabem quantas famílias tinham morrido hoje? Porque esses eventos, 246 milímetros, foi o maior evento dos últimos 50 anos. Isso era uma tragédia anunciada. Então nós fizemos prevenção, nós tiramos as pessoas, nós seguramos a vida, nós cuidamos. Claro, agora elas perderam uma geladeira, perderam uma cama, perderam um colchão, mas não perderam a vida. Não perderam a vida. As pessoas têm que saber disso, têm que entender isso. E não fazem muitos anos. Não fazem muitos anos que você fez todo esse assentamento lá. Aqui na Vicentina também, nós tiramos as pessoas da Rua F, que hoje é uma avenida do João Becker. Assim eu podia falar, né, de muitas coisas que a gente fez do ponto de vista de dar segurança. Infelizmente, nós tivemos esse fenômeno climático, que foi o maior do estado do Rio Grande do Sul, a não ser cidades pequenas como Caraá e outras cidades, mas nós temos uma cidade com 230 mil habitantes. Isso é importante que a gente fala disso e diga disso, né? Se nós não tivéssemos feito aquele trabalho de ressentamento, de fazer 10 mil casas populares, de fazer galeria, de quase 200 milhões de reais de saneamento e de drenagem urbana nessa cidade, a tragédia seria imensa. Talvez tivesse centenas de pessoas chorando aqui, a perda de familiares ou a perda de muitas coisas importantes. Mas hoje, graças a Deus, nós tivemos alagamento, mas não tivemos perda de vida, porque tiramos todo mundo que morava nas áreas de risco. Quer fazer alguma pergunta mais? O pessoal tem gente preocupada qual é a medida do rio, muita gente parabenizando. O rio chegou em 2013, a gente está cuidando do agora. Qual o nível do rio? O Rodrigo Rolando pergunta, mas ele já sabe porque ele curtiu lá na rádio, inclusive ele sabe que tem 2 réguas. O tema das réguas, Rodrigo, é o seguinte: nós temos 3 réguas aí, né? Mas a gente tem um equilíbrio, então não adianta ter uma régua que é de captação da água, a régua do SEMAI que está lá em cima, ela fica no remanso, que aquilo é para medir a nossa capacidade de captação, né? E tem a régua que é do Sistema Nacional, que está aqui na beira da casa, aqui do museu, que é do Sistema Nacional, e tem uma outra régua, né, Ronan, que é a régua do... ANA e da ANA, que também é de um órgão nacional. Tem aqui tecnicamente, né, a gente podia dar um monte de explicação, mas a nossa base técnica é a régua aqui da CPRM, que é uma régua coordenada pelo Sistema Nacional, que dá todo o embelezamento. Inclusive esta régua vai ser usada agora para os projetos e as coisas que a gente vai fazer, esse nível do rio. Todas as medições, elas têm que estar nesse Sistema Nacional. A nossa régua do SEMAI é a régua para nós captar água, é a régua técnica, de quando é que pode baixar, aumentar. Então, não se preocupe com as réguas, né? A única regra que tem que se preocupar é aquela que as crianças vão para a escola, para medir direitinho, tá? Mas essas regras aí são regras que nós coordenamos, que nós temos a responsabilidade técnica. Então nós temos se baseando sempre na régua do rio. Evidente que essa enchente,
Esta enchente provavelmente vai ser a maior enchente dos últimos 50 anos. Não é? Ela pode ser a maior enchente dos últimos 50 anos, no volume de água que caiu aqui. Mas nós não temos certeza ainda, nós vamos ter essa avaliação amanhã. Né? Mas segurança o dique tem, tranquilo, pode dormir sossegado, quem mora que nem eu na beira do dique. Né? Os trabalhos que nós fizemos aqui de acompanhamento desde o primeiro dia. E aqui eu queria fazer um agradecimento especial. Nós temos aqui quase 300 funcionários da prefeitura que estão desde quinta-feira às 6 da tarde, talvez dormiram meia hora, algumas horas, que não dá, tu olha por rosto das pessoas, estão todas esgotadas, como eu estou também. Por quê? Porque nós temos desde quinta-feira acompanhando, visitando, de manhã, de tarde, de noite. Temos aqui domingo de noite, já é 9 horas, para poder fazer reuniões, buscar alternativas de fazer as coisas acontecer. 9 da noite, domingo de noite. 9 da noite, amanhã cedo vamos estar aqui às 6 horas, 6 e meia, já para poder tratar dos problemas que nós podemos ter, de coordenar esse projeto e falar sobre as coisas. Então aqui não se tem preguiça, aqui se trabalha muito, você tem muita disposição, você tem compromisso com a cidade, com o povo, com as pessoas. Embora alguns não gostem, não achem que não é verdade, eu estou cagando e andando para esses caras que fazem disputa política. Vamos cuidar das pessoas como nós cuidamos. Hoje está todo mundo preocupado, nós estamos recebendo muita coisa. Sabe por que a gente está recebendo muita coisa na cidade? Porque este povo, a maioria é solidário. Porque essas pessoas sabem o que nós estamos fazendo, sabem da nossa seriedade, sabem da nossa responsabilidade. Eles sabem que as coisas vão chegar na casa das pessoas. É por isso que tem doações, tem pessoas indo no ginásio, por sua solidariedade. E eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos os lojistas, as pessoas individualmente, os empresários, aqueles que me ligaram para fazer solidariedade, mas para ir ajudar, ir lá no ginásio, ver como é que nós tratamos, o que nós temos que fazer, e ir nos bairros, inclusive, ajudando. Então, parabéns a todos os funcionários que estão aqui, aqueles que se dedicaram, parabéns à sociedade que ajudou, a sociedade que colaborou, que é solidária. Amanhã, de manhã, nós vamos fazer uma outra live para poder informar precisamente se o rio parou de subir ou não e como é que vai se desdobrar nas próximas horas. Muito obrigado, um abraço, sucesso e um bom final de noite para todos nós. Obrigado a todos e a gente volta então no momento que tiver novidades. Amanhã, se precisar extraordinariamente, também voltamos com a live aqui pela Rádio Prefeitura de Leopoldo. Obrigado a todos e até mais.